Olá, o dízimo deve ser extraído do salário líquido ou do salário bruto? Isso mesmo que você ouviu. O dízimo deve ser extraído do salário líquido ou do salário bruto? Creio que você já se fez essa questão alguma vez. Essa é uma indagação que incomoda muitos irmãos, muita gente. E eu decidi gravar esse vídeo para ajudar a esclarecer esse assunto, de modo que aqueles que têm dúvida possam ter as suas dúvidas superadas, tenham exatamente a resposta. E antes de eu mergulhar profundamente nesse assunto, deixa eu fazer um convite a você de se inscrever no meu canal do YouTube. Basta você entrar lá no Google, na barra de pesquisa do Google ou na barra de pesquisa do YouTube, escreve Felipe Dumbe-FD. Felipe Dumbe-FD. E você vai se deparar com o meu canal do YouTube e você se inscreva. Aí você receberá notificações de todos os vídeos que eu tenho publicado em todas as semanas. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo com as outras pessoas. Bem, saiba que o assunto do dízimo, o dízimo é um assunto bíblico. E nós temos passagens na Bíblia para exatamente falar sobre o dízimo. Temos a passagem comum de Malaquias 3, verso 8 a 10, temos lá em Deuteronômio 14, Levítico 27 e temos outras passagens. Mas eu gostaria que você percebesse primeiro de que a Bíblia não faz uma distinção direta entre o salário bruto e o salário líquido em relação à devolução do dízimo. Isto por quê? Porque os contextos, na verdade, os contextos bíblicos nos quais o dízimo é mencionado não abordam esse tipo de economia moderna. No entanto, alguns princípios podem ser extraídos para embasar a ideia de devolver o dízimo a partir do salário bruto. E nós temos vários princípios na Bíblia que nos levam a deduzir de que o dízimo deve ser extraído do salário bruto. O primeiro princípio tem que ver com a santidade do próprio dízimo. Perceba de que a Bíblia declara que o dízimo é santo e pertence ao Senhor Deus. Quando você lê Levítico 27, verso 30, Moisés, que escreveu o livro, ele escreveu de que todos os dízimos da terra, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, santos são ao Senhor. E este texto enfatiza que o dízimo é uma parte separada e sagrada da renda ou da produção do indivíduo. Para muitos estudiosos da Bíblia, isso implica que o dízimo deve ser calculado sobre o total do rendimento, isto é, o salário bruto, que a pessoa de certa forma recebe. Porque tudo o que a pessoa ganha é exatamente resultado ou é bênção de Deus. E se você perceber, com base nos textos veterotestamentários do Antigo Testamento, você vai perceber que na prática do Antigo Testamento, o dízimo era calculado com base no total da colheita ou do rebanho, sem exatamente deduções de despesas ou perdas. Por exemplo, só para você ter uma noção, com base ou à luz de Deuteronômio 14, 22, lá diz de que certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E note que isso sugere que o dízimo era dado sobre o produto total, ou seja, do bruto, antes que, afinal de contas, qualquer outra despesa ou necessidade fosse exatamente atendida. O segundo princípio tem que ver com o princípio de prioridade à pessoa de Deus. Isso mesmo. Esse princípio é exatamente fundamental para a tua, para a minha, para a nossa compreensão. Salomão escreveu, por exemplo, com base a Provérbios 3, verso 9 a 10, de que honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Esse texto, creio que é conhecido por
você, você já se deparou possivelmente com esse texto. E a ideia aqui desse texto é que Deus deve ser honrado em primeiro lugar com aquilo que a gente recebe em totalidade, antes de usarmos para outras despesas ou outros fins, como impostos ou até mesmo outras contribuições. Agora, outra questão é entendermos o contexto moderno. O que eu quero dizer exatamente com isso? No contexto moderno, o salário bruto representa o total daquilo que a pessoa, de certa forma, recebe por seu trabalho, enquanto o salário líquido é o valor que sobra após os descontos, como impostos. Baseado exatamente nos princípios bíblicos, devolver o dízimo do salário bruto é visto por muitos intérpretes da Bíblia como uma forma de honrar a pessoa de Deus com tudo o que ele tem provido, sem priorizar as deduções feitas pelos governos ou outras entidades. É dizer aqui para você de que a devolução do dízimo sobre o salário bruto exatamente se baseia nos princípios de dar à pessoa de Deus a primícia e o total das bênçãos recebidas. Conforme o contexto do Antigo Testamento, mesmo que, inclusive, o conceito de salário bruto e líquido não esteja explicitamente mencionado na Bíblia, conquanto, quando você lê a passagem de Gênesis capítulo 14, verso 20, isso mesmo, Gênesis capítulo 14, verso 20, você vai perceber que, afinal de contas, inclusive, Abraão, ele chegou a devolver o dízimo de tudo. Isso mesmo. Esse é outro texto ou um outro princípio. Princípio de Gênesis 14, 20. Abraão devolveu o dízimo de tudo. Então, se é o dízimo de tudo, que ele devolveu o dízimo, exatamente, ele devolveu o dízimo a partir daquilo que, afinal de contas, o Senhor lhe abençoou. Ele disse, de tudo que foi fruto da bênção da parte de Deus, ele daria o dízimo. Então, esse é outro princípio que a gente pode usar para deduzir de que o dízimo deve melhor ser extraído a partir do salário bruto. Outro sim é o princípio de Gênesis capítulo 28, verso 22, lá onde Jacó exatamente também expressou, só para lembrar o texto, Gênesis capítulo 28, verso 22, lá onde Jacó expressou de que de tudo parte exatamente que o Senhor Deus o abençoaria, ele devolveria o dízimo. Quase semelhante, quase palavras iguais, dito pela pessoa de Abraão. Então, outro sim é compreendermos o princípio bíblico de que quanto mais a pessoa dá, mais bênção também, afinal, recebe. E mesmo quando a gente estuda a passagem de Deuteronômio capítulo 8, verso 18, você percebe que o Senhor Deus é Ele quem abençoa, quem dá, ou seja, tudo aquilo que você possui, tudo aquilo que você tem, é resultado das bênçãos do Senhor Deus. Isso mesmo. Ele te dá poder para adquirir riqueza, sabedoria, tudo aquilo que você tem. Uma passagem paralela a este é exatamente de Filipenses, capítulo 4, verso 19, que também o apóstolo Paulo sugere-nos a ideia de que tudo que nós temos, possuímos, é produto das bênçãos de Deus. Então, se é produto das bênçãos de Deus, então eu posso exatamente compreender de forma clara e aplicar este princípio de devolver o dízimo a partir do salário bruto. E não nos esquecermos, inclusive, da passagem de Salmos 24, verso 1. O que diz o texto bíblico? Davi, que foi o autor, ele escreveu: do Senhor é a terra e sua plenitude e tudo que nele há.
Então, se do Senhor é a terra e sua plenitude, e tudo que nele há, tudo que nele há, e dele é a terra, tudo, então tudo que nós possuímos é exatamente algo pertencente ao Senhor. Nós apenas somos administradores, nós apenas somos mordomos, né? À luz daquilo que nós temos com base a Gênesis capítulo 1, verso 26, quando o Senhor Deus diz que o homem deveria ter o domínio de todas as coisas. E a palavra hebraica lá para domínio é radá, que significa governar, reinar, controlar, administrar, gerir, radá. Então é fundamental nós entendermos isso. Outro sim também tem que ver com a passagem de Ageu capítulo 2, verso 8. Essa é uma passagem que vários estudiosos usam de forma indireta, porque a passagem de Ageu 2, verso 8 diz de que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Então, não nos esquecermos outro sim, do texto que tem que ver com Deuteronômio capítulo 16, verso 10 e o verso 7. Deuteronômio 16, verso 7 e o verso 10. Então, tudo que nós temos é produto, resultado das bênçãos de Deus. E pelos princípios que eu expliquei anteriormente, obviamente levam-nos a deduzir, a concluir de que o dízimo deve ser extraído, de certa forma, do salário bruto e não do salário líquido. Espero que você tenha compreendido profundamente essa questão e eu poderia exatamente fazer referência para aqueles que são adventistas do sétimo dia, fazer referência dos escritos de Ellen White, fazer referência daquilo que é parte da posição adventista do sétimo dia, mas eu estou gravando esse vídeo me prendendo unicamente em bases bíblicas, fundamentos bíblicos, por causa de muitos irmãos que não são adventistas do sétimo dia. Porque quando a pessoa usa Ellen White também como fundamento ou posição adventista do sétimo dia, aí acaba exatamente ficando um assunto restringido ou voltado apenas pela compreensão dos adventistas do sétimo dia. Então, aqui eu resolvi apresentar apenas um assunto limitado dentro dos parâmetros bíblicos, de modo a fazer compreender a todos, tanto adventistas, inclusive aos não adventistas do sétimo dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estamos juntos, até a próxima.